Completando a aula 19 de MA 091 Matemática Básica, veremos nessa sexta parte o que vem a ser os interceptos do gráfico de uma equação. Os gráficos de uma equação eventualmente cortarão os eixos horizontal e vertical, aqui também chamados de eixo x e eixo y. Os pontos nos quais o gráfico corta o eixo x definem o que chamamos de interceptos x, que correspondem às coordenadas x, ou às coordenadas horizontais do ponto no qual a equação cruza o eixo x. Observe que, nesses pontos, a variável y, que é dada no eixo vertical, vale sempre zero. Da mesma forma, definimos como intercepto y a coordenada y de um ponto no qual o gráfico da equação cruza o próprio eixo y. E repare que, em pontos assim, a coordenada x é sempre zero, o que acontece quando estamos sobre o eixo y. A figura aqui embaixo mostra um gráfico que cruza 3 vezes o eixo x e uma vez o eixo y. Neste primeiro ponto, a coordenada x vale a. Esse é o valor, então, do intercepto x. Observe que a coordenada y vale zero. Da mesma forma, no segundo ponto, o intercepto é b e a coordenada y também vale zero. Finalmente, no terceiro ponto de interseção da curva com o eixo x, o intercepto vale c e o valor de y é zero também. A figura mostra também um ponto de interseção com o eixo y, no qual a coordenada x naturalmente é zero e o valor do intercepto é d de dado. Conhecer os interceptos pode nos ajudar a desenhar o gráfico de uma equação. Completando essa aula, tentemos determinar os interceptos da equação y igual a 3 menos x ao quadrado. Em primeiro lugar, vamos encontrar o intercepto y. Devemos lembrar, nesse caso, que os interceptos y são as coordenadas y dos pontos de interseção da curva com o eixo y. E, neste caso, a coordenada x desses pontos é sempre zero. Neste caso, podemos simplesmente pegar a equação dada e substituir nela x por zero. Obtemos, assim, trivialmente, os valores de y. Para esta equação, o nosso único valor é y igual a 3. Encontremos agora os interceptos x, lembrando que esses valores correspondem às coordenadas x dos pontos de interseção da curva com o eixo x e que, nesses pontos, a variável y vale zero. Sendo assim, tomaremos a nossa equação original e nela substituiremos y por zero. Façamos isso. Aqui está, substituindo o valor de y por zero, obtemos, neste caso, uma equação quadrática que pode ser resolvida trivialmente sem mesmo a necessidade do uso da fórmula de Bhaskara. Resolvendo esta equação, encontramos duas raízes que são x igual a raiz de 3 e x igual a menos raiz de 3. Esses são, portanto, os valores dos interceptos x. Temos, assim, um intercepto y e dois interceptos x. Observemos esses interceptos no gráfico da função. Aqui está. Os valores dos interceptos x são menos raiz de 3 e raiz de 3. As coordenadas x dos pontos de interseção da curva com o eixo x. E o valor do intercepto y é 3, que é o valor da coordenada y do ponto de interseção da curva com o eixo vertical.